Bom, e o TSE julga ainda hoje as ações que podem levar o senador Sérgio Moro a perder o mandato. Sérgio Moro é senador pelo Paraná, ele foi eleito no União Brasil. Caso o Moro perca o mandato, o TRE do Paraná vai ter que convocar uma eleição suplementar no estado, quer dizer, para eleger um novo político para a vaga que poderá ser deixada por Moro caso ele perca o mandato. As ações acusam o senador de abuso de poder econômico e caixa 2 na campanha de 2022. As duas ações foram movidas pelo PT e pelo PL e foram julgadas improcedentes pelo TRE paranaense em abril. Os dois partidos recorreram e o caso foi levado para a pauta do TSE, que é a última instância da Justiça Eleitoral. Os advogados vão se manifestar e a decisão pode sair ainda hoje. A expectativa é essa. Estamos todos de olho nesse assunto. Então vamos chamar a nossa entrevistada, a advogada Juliana Bertoldi, que está aqui conosco. O Thales, o Couto e a Carla participam da entrevista comigo. Doutora, boa tarde. Muitos dizem que o TSE, ao contrário do que todos falavam anteriormente, pode manter o mandato do Sérgio Moro. Qual que é a avaliação da senhora desse momento, né? E qual seria a melhor decisão, de acordo com a legislação eleitoral também, na sua avaliação? Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos e todas. Fica aqui meu abraço para quem nos acompanha. Bom, é muito difícil a gente fazer uma avaliação, tentar adiantar um resultado de um julgamento, né, Diego? Em realidade, normalmente quando a gente tenta fazer isso, a gente erra. Vocês me pediram um palpite do TRE do Paraná, o palpite do TRE do Paraná eu acertei, mas no TSE o buraco é um pouco mais embaixo, porque fato é que tudo que acontece em Brasília tem um fundo político para além do fundo jurídico, então essas decisões elas não necessariamente acompanham, né, o que a gente espera do ponto de vista jurídico. Não significa em nenhuma medida que a gente possa esperar uma decisão atécnica, porque mesmo a melhor técnica jurídica vai admitir posicionamentos diferentes a depender de que caminho se siga. Fato é que é um caso extremamente atípico, nós estamos falando aqui de uma situação em que se alega ausência completa de má-fé, então nós investimos numa pré-campanha para presidente, acabamos não tendo uma pré-campanha para presidente, tivemos uma campanha para senador, há uma mescla de gastos de natureza diversas, há uma série de questões de pano de fundo. Então, tentar adiantar, Diego, o resultado desse julgamento é quase que um exercício de futurologia. O que eu espero, do meu ponto de vista, e provavelmente como eu decidiria, né, sendo bastante ousada aqui, se eu estivesse no lugar dos ministros? Eu olharia, em especial, para a natureza desses gastos, para tentar, pelo menos numa decisão, independente de ser uma decisão pela cassação ou não, dar alguma luz para essas eleições de 2024, porque nesse momento, eu vou lhe confessar, nós advogados estamos quase que às cegas para orientar a pré-campanha. A gente não sabe o que está valendo no jogo e o que não está valendo, e o que se espera desse julgamento, talvez mais do que um resultado positivo ou negativo, é pelo menos um caminho a ser seguido, né? Porque a gente saiu aqui do TRE do Paraná com votos divergentes, muito diferentes e com uma luz completamente oposta, como é esperado, é claro, do voto divergente, do voto do relator. Então, o que se pode atualmente? Não sabemos exatamente, né? Uhum. Eu diria, aqui tentando fazer uma aposta, sim, muito dentro do meu achismo e de todas as minhas limitações, que o TSE vai manter a decisão do TRE do Paraná. Muito mais por ser uma decisão mais fácil e que não vai exigir entrar nesses melindres do que por qualquer questão técnica ou política. Eu imagino que a gente vai ter uma manutenção de decisão. Doutora Juliana, até umas semanas atrás, o Moro era considerado quase condenado já pelo TSE, né? E agora, ao contrário, ele é quase absolvido, né? O que muita gente diz que quem vai decidir isso é a ministra Carmen Lúcia, que é a nova presidente do TSE no lugar do Alexandre de Moraes. Mas que ele ainda vota, né? O Alexandre de Moraes também tem o voto. Não, vota, mas não é mais o presidente, né? Ah, mesmo sem dizer qual vai ser o resultado, mas na tua opinião,
qual será o voto da ministra Carmen Lúcia? É o que todo mundo está querendo descobrir. Olha, se eu tivesse essa resposta, eu venderia. Eu não daria de graça na entrevista. Parece que está 3-3, né? Então ela vai decidir. Então, ô, coach, posso até colocar, desculpa, porque a gente também, ao longo do dia da apuração de hoje, eu não sei, o que me disseram que é muito incerto, aí eu queria ver se a doutora pode também comentar já na pergunta do coach, mas que a postura do Alexandre de Moraes também é muito vista pela questão justamente de talvez ser o último julgamento dele como presidente e ter essa questão política, desde se votar para caçar o Moro é uma pá de cal, Lava Jato, Deltan Moro, e se não, é um aceno ali para uma pacificação ao Senado. Esses dois cenários, doutora, a senhora vê como, talvez, se a maioria firmar para caçá-lo, é realmente a pá de cal na Lava Jato, e se não, é um aceno à pacificação, digamos assim, entre o TSE e os senadores, na sua avaliação, doutora? Vamos lá, essas perguntas são perguntas que eu confesso que eu me sinto até aquém de respondê-las, né? Mas vamos tentar. Veja, a ministra Carmen Lúcia, ela é conhecida por ter uma postura um pouco mais discreta do que os outros ministros, né? Por não ter uma atuação tão política, por não se manifestar de uma maneira tão contundente sobre temas polêmicos. Então, o que eu acredito que nós podemos esperar da ministra é um voto discreto e técnico, né? Agora, o que ela vai entender tecnicamente desse processo é um desafio muito grande. Eu comentei já com o Thales em uma oportunidade anterior que nós tivemos de conversa, de que esse processo ele realmente admite posicionamentos técnicos diferentes, né? A gente não tem uma regulamentação muito clara sobre pré-campanha. Então, quando o relator aqui no TRE do Paraná pega todos os gastos e de uma maneira que foi criticada até por alguns, de uma maneira muito voluntarista, divide esses gastos, classifica e diz, bom, eu não vejo irregularidade nenhuma aqui. E é um bom voto, um voto bem construído do ponto de vista da racionalidade jurídica. E a gente tem um voto divergente também excelente por parte do desembargador que vem da advocacia, o Júlio, dizendo que ele enxerga irregularidade e classificando esses valores de uma forma diferente. Isso nos traz o seguinte resultado: ora, é possível um voto técnico para os dois lados, né? O que deixa esse resultado do julgamento muito misterioso. Fosse a solução fácil, eu diria, bom, a solução técnica é X e a Carmen Lúcia certamente irá por esse caminho. Mas admite soluções técnicas diferentes, então por isso há esse mistério, né? Qual caminho ela vai seguir? Há caminhos técnicos diferentes. Se é a parical na Lava Jato, sem sombra de dúvida, depois da cassação do Dallagnol, é basicamente uma desmoralização das duas figuras que são as figuras mais importantes ou proeminentes da Lava Jato aqui no Paraná. Então, eu enxergo sim, Carla, como uma pá de cal moral, pelo menos, nessas figuras. Pois é, em cima disso, eu queria saber da senhora, do ponto de vista técnico, o que ficou da Lava Jato? Fica alguma coisa da Lava Jato? Vamos lá, eu sou uma figura, em alguma medida, não neutra para dar a sua opinião, Thales, porque eu advoguei na Lava Jato, né? Eu tive clientes na Lava Jato, eu advogo também na área criminal. Então, a minha resposta aqui, eu preciso ser sincera, como sempre sou, e dizer que não é uma resposta neutra, né? Eu tenho uma visão muito crítica da Lava Jato, né? Em especial com questão à ausência completa de garantias dos acusados, prisões que foram abusivas, as comunicações que surgiram na spoofing. Então, eu tenho uma posição realmente muito crítica e toda opinião que eu der vai caminhar para esse caminho de ser muito, muito crítica à Lava Jato. Então, o que sobra da Lava Jato, né? Eu acho que houve de positivo a possibilidade da gente amadurecer o nosso judiciário, porque o que ficou escancarado na Lava Jato já acontecia em outros processos. O que ficou evidente, o que a gente faz de crítica à Lava Jato não é exclusividade da Lava Jato. Então, eu enxergo uma oportunidade que surgiu realmente da gente olhar para esses processos, olhar para o processo penal brasileiro e ver que ele não era tão garantista, que ele não era tão preocupado do ponto de vista constitucional quanto nós gostaríamos que ele fosse. Então, eu vejo esse resultado positivo, né? Sempre dessas situações drásticas surge a oportunidade da gente reanalisar,
e reenxergar. Eu acho que até quem é lavajatista consegue enxergar que dentro da Lava Jato aconteceram alguns abusos que no processo penal democrático não podem acontecer. Doutora Juliana, mesmo que o Moro seja absolvido hoje e continue senador aí por 8 anos, é possível que ele enfrente, daqui mais tarde, outros processos pela atuação dele na Lava Jato, ele e o Dallagnol, né? Principalmente em função daquela fundação que eles tentaram criar, enfim, por vários motivos. A senhora acredita que ainda é possível que eles sejam processados criminalmente? Eu acredito, eu acredito. É claro, como advogada garantista, defendi garantias para os réus da Lava Jato e defendo as garantias também para que as figuras como Sérgio Moro e Deltan Dallagnol tenham acesso a toda a ampla defesa e a toda a possibilidade de provar que o que se diz é mentira, se assim for. Né? Mas é fundamental, na minha leitura, que após as informações que vieram à tona, seja ao menos dada a oportunidade de que a gente, bem entre aspas, aqui lave essa roupa suja. Né? Se vieram à tona situações que são potenciais ilegalidades, nós temos sim que investigar essas potenciais ilegalidades, sempre respeitando um processo penal acusatório, mas que a gente possa, finalmente, né, ter uma resposta para essa situação. Por alguma razão, no nosso país, a gente tem uma tendência a enterrar as coisas, né? A gente enterra a ditadura, a gente enterra os problemas e a gente não investiga, a gente não vai atrás. E me parece que deixar uma Vira a situação página, dessa né? gravidade vamos seguir a vida, né? É, Alegria e bola para frente. Eu, particularmente, sou contra essa postura. Eu acho que se há indício de ilegalidade, a gente investiga, a gente abre o processo penal, dá todo o direito de defesa e vamos ver o resultado desse processo. É isso aí. perfeito. Juliana Bertoldi, advogada que nos atendeu hoje. Tem mais pergunta, Carla? Uma última para ela? Não, eu ia falar que a gente sempre faz aquela pergunta, né, doutora? Porque há toda essa ansiedade, o que vai acontecer, a gente não sabe, convida todo espectador do UOL a acompanhar a cobertura no UOL. Mas depois de hoje, se o TSE tomar uma decisão, seja ela pela cassação ou não, há ainda caminhos jurídicos pela frente? O que que se pode esperar aí do futuro do Moro a depender da decisão hoje, em termos jurídicos mesmo, né? O TSE cassou, acabou para ele mesmo, não tem mais. É sempre bom a gente reforçar com pessoas especialistas. Legal. Então, Carla, a partir do momento que o TSE tomar uma decisão, a matéria legal, vamos colocar assim, vai estar exaurida. A gente não vai mais debater todos os pontos que dizem respeito à legislação eleitoral propriamente dita. O que a gente ainda pode debater em recurso extraordinário é a matéria constitucional que funciona como pano de fundo nessa ação. Mas eu vou ser muito sincera. Quando eu olho para essa ação, e eu tive a oportunidade de acessar as peças, né, de acompanhar o julgamento aqui no TRE do Paraná, eu não enxergo uma matéria constitucional forte o suficiente para que consiga se levar com segurança um recurso extraordinário que vá segurar, por exemplo, os resultados desse julgamento, né? Eu acho muito difícil que a gente tenha um extraordinário frutífero nesse caso. Mas às vezes a gente se surpreende, né? Porque em alguma medida toda a matéria, inclusive a matéria eleitoral, de uma maneira muito significativa, vai ser atravessada por matérias constitucionais. Mas eu não diria que tanto a acusação quanto a defesa prepararam esse processo com olhos para uma resposta constitucional no Supremo. Então, eu imagino que, apesar de ainda caber recurso extraordinário, a gente vai ter um resultado final ainda hoje. Vamos acompanhar. Juliana Doutora Bertoldi. Juliana, Vai lá, uma Thales. questão que me aflige um pouco é a questão do dinheiro. Se descobriu, houve devoluções de dinheiro, alguns dos acusados e condenados devolveram dinheiro aos cofres públicos, algumas empresas devolveram dinheiro aos cofres públicos, a própria Petrobras pagou algumas coisas. O que vai ser feito do dinheiro? Aí, olhando já para a Lava Jato, né, Thales? Bom, essa é uma excelente pergunta, né? Eu acho que uma das grandes questões que levanta a bola aí desse debate sobre se haverá responsabilização daqueles que trabalharam com a Lava Jato é a destinação do dinheiro, que para ser aqui polida, né, e não entrar em terrenos espinhosos, foi pouco ortodoxa em alguns espaços. Não se seguiu muito bem uma destinação
muito clara desses valores, ou às vezes seguiram caminhos que não são os caminhos convencionais, foram feitas devoluções sem que seja feita análise da origem, do rastreio daquele dinheiro, valores que saíram de maneira cruzada, valores que foram para essa fundação, que é algo absolutamente novo, né? Que não havia sido realizado em uma oportunidade anterior. Então, é uma excelente pergunta, Thales. Para onde vai todo esse dinheiro se a gente não tem nem certeza exata de onde ele veio, né? Teria que fazer uma contabilidade da Lava Jato, descobrir todo o dinheiro que foi recuperado, da onde veio, se é um dinheiro lícito ou ilícito, porque na Lava Jato utilizaram uma tese de confisco alargado de bens. Nem tudo que foi trazido para dentro da Lava Jato foi comprovada a origem ilícita, né? Foi tapar o buraco da falta daquele dinheiro sem olhar se aquele dinheiro que estava entrando era necessariamente ilícito. Então, é algo que também, uma jurisprudência que se consolidou dentro daquele espaço, né? Então, é uma contabilidade que não é nem um pouco fácil, é uma quantia absurda de dinheiro. Então, realmente, assim, Thales, não sei te dizer de onde veio e para onde vai esta grana, né? Mas é certo que nós precisamos olhar com mais cuidado para isso, em especial para essa questão da fundação, porque não se resolve acusações de imoralidade com mais imoralidade. E essa não é nenhuma questão de direito, é uma questão muito básica de civilidade e de moralidade social mesmo. Então, enfim, eu vou ficar quieta, porque se eu continuar falando sobre isso, eu vou me comprometer. Eu já diria assim, meus advogados não permitem. Como a senhora mesma é advogada, a senhora não se permite a continuar. Meu compliance já chamou aqui no ponto, falou, Juliana, tá falando demais hoje, vamos parar por aqui. Obrigado, viu, doutora, pela entrevista, por nos atender. Um abraço para a senhora. Obrigado. Um abraço, é sempre um prazer, um bom trabalho para vocês.